Bom, em tempo de crise, tudo ao nosso redor conspira para que nós desfaleçamos, fraquejamos, paramos no meio da caminhada. Talvez você aí que está me assistindo agora já passou por um período de crise da sua vida que tem sido período muito dificultoso, onde você já tentou parar no meio do caminho, mas existe uma força, existe uma intuição, existe um mover de Deus dentro de ti que te empurra a ir contra tudo e contra tudo que está contra a tua vida. É bem verdade que crise, para um oriental, crise é oportunidade de crescimento. Em todo período de crise na história humana, Deus sempre agiu de forma extraordinária. Se você observar, Deus preparou José para assumir o cargo de governador do Egito, porque a crise no futuro próximo ia se aprofundar no mundo e principalmente no Egito, que no período estava sendo a maior potência mundial. No Egito, por ser a potência mundial, a crise ia ser aguda, profunda, pois ela não viria só como uma crise de perda de identidade, mas seria uma crise de fome, de calamidade, de sequidão. Porém, Deus, como sempre, tem a rédea da vida humana na palma das suas mãos, traçou um caminho para José. José humilhado na sua casa, vendido pelos seus irmãos, comprado pelos ismaelitas, vendido para o Egito, na casa de Potifar, cresce, mas também tem perseguição, tem afronta, tem calúnia. Porém, o que Deus tinha traçado para José num futuro próximo é que ele assumiria a segunda cadeira mais importante do Egito. Ele chegou lá, mas se você notar, existia uma crise profunda que se aproximava. E que crise era essa? Era uma crise de fome. A verdade é que a visão que José tem é de que ele confiava no Deus de seu pai, ou melhor dizendo, no Deus dos seus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Deus sempre se manifestou desse jeito: eu sou Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E com isto, José cria piamente no controle do eterno Deus, ao ponto de fazer existir, mediante a provação que ele estava passando, esta confiança de permanecer fiel, pois a mulher de Potifar, provavelmente a segunda mulher mais bela depois da mulher de Faraó, tentou ele de todas as formas. Mas se você observar entre as entrelinhas do texto, José aprende um segredo, que a promessa que está sobre ele é muito maior do que uma noite de prazer, de que uma noite de carnalidade. Ele entende isso, ele respeita princípio. E quem não respeita princípio não está preparado para ter a honra de Deus na sua vida. Lembre-se sempre disso: Deus jamais vai me honrar, vai te honrar, se você não aprender a respeitar os princípios que foram postos sobre você, sobre o seu redor e ao seu derredor. É bem verdade que quando nós olhamos este horizonte traçado, José
estava escravo, porque tinha sido vendido pelos seus irmãos no Egito. Os seus pais pensaram que ele tinha morrido, por causa que a história que contaram era bizarra. Deus vem de encontro a Faraó enquanto ele dormia e dá a Faraó um sonho que perturba a sua alma, que desperta a preocupação dentro de Faraó. E nesse interregno, nesse intervalo, Deus está dando uma direção. Que Faraó, após ficar perturbado, chama os adivinhos, os magos, os feiticeiros, os intérpretes de sonho, para tentar decifrar aquele sonho bizarro que tinha tirado a quietude do sono de Faraó. Deus vem por um caminho que ninguém conhece e faz esse caminho ser conhecido. Outrora desconhecido, depois conhecido, porque dali para frente todos conhecem essa história, principalmente aquele que leu, aquele que ouviu alguma reflexão. Deus tira o sono de Faraó por causa deste sonho. 7 vacas magras que subia do mar, 7 vacas gordas, e as vacas magras devoravam as vacas gordas. Ele tem outro sonho, 7 espigas de milhos robustas, belas, e outras 7 queimadas pelo sol escaldante do deserto. É bem verdade que José entende o sonho e diz: ó rei, saiba que os sonhos, os 2 que tu tiveras, são o mesmo. José dá a interpretação mostrando a crise que se aproximava. Ele não estava interessado em assumir a cadeira de governador. Ele estava interessado em cumprir o propósito de Deus. E na crise, as crises que vêm sobre a vida humana é para revelar o propósito de Deus conosco. Quando a crise nos atinge, tira de nós a babaquice, tira de nós o egoísmo, tira de nós toda a soberba, toda a arrogância. A crise nos melhora. A crise nos faz ser pessoas mais reflexíveis, compreensíveis. A crise nos faz ser mais sensível à dor alheia. É na crise que eu e você melhoramos. Então, para você que está assistindo essa pequena reflexão, pare e pense. Se você está passando por essa crise, Deus está preparando para você um momento de excelência, um momento de honradez, um momento de gratidão, onde você olhará para tudo e para todos e agradecerá ao eterno Deus por Ele ter te preparado para este momento. Não esqueça também, é bom enfatizar isso. Quando isso aconteceu na vida de José, ele não guarda mágoa dos irmãos que o fizeram isso por ele, porque ele entendeu o mal que os seus irmãos fizeram contra ele, Deus transformou num grande bem. Olha, é bem verdade que muitos de nós, muitas vezes queremos chegar ao pódio, ao cume da exaltação, para se vingar daquelas pessoas que nos fizeram mal lá atrás. Não esqueça disso. Deus não vai te exaltar. Deus não vai te prosperar, te abençoar. Porque a honra de Deus sobre nós não é para nós vingarmos dos outros. Pare e reflita. O que os outros fizeram de mal contra ti, Deus transformou num grande bem. Deus transformou isso num bem tão grande que o mal quer triunfar sobre nossas vidas, querendo zombar de nós, falar de nós, dizendo que nós
fomos perseguidos por A, B ou C, por quando a gente devemos nos vingar. Não. Lembre-se sempre do conselho do Senhor Jesus Cristo. Se teu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, não lhe negue a água, dê-lhe de beber. Porque fazendo isso, você está amontoando brasas em cima de tua cabeça. Fazendo isso, estás guardando a lei. Fazendo isso, tu tem o reino de Deus dentro de ti. E, digo-se de passagem, quando isso aconteceu na vida de José, ele sabia que o certo não era pagar o mal com o mal. Tanto é que ele disse para os seus irmãos, após seu pai morrer: o mal que vocês tentaram contra mim, Deus se encaminhou de transformar num grande bem. Porque esta maldição, este mal, sem a causa ele não tem repouso sobre nós, não encontra morada em nós. A nossa causa é Cristo Jesus, a esperança da glória. Tá entendendo? Então, é hora de você levantar a cabeça, ver que o mundo todo conspira contra ti. Porém, o Senhor de nossas vidas já nos deu a palavra que Ele já venceu o mundo. E nós também somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Pegue sempre essa palavra. Crises são oportunidade para nós crescermos. Só que tem muitas pessoas que não querem que você cresça em meio à crise. Eles querem a qualquer custo que você pare. Não dê ouvido à voz dos inimigos, à voz do opressor. Ergue a tua cabeça, olhe para o alvo, olhe para Cristo e lembre-se sempre disso. É nessas crises que Deus está te lapidando para fazer de você a melhor e mais poderosa obra que Ele tem para realizar em ti. Sabendo que, enquanto vida estivermos, existe um propósito acontecendo em nós. Existe uma promessa liberada sobre nós, que nós se transformaria nesse poema de Deus, nessa poesia de Deus, porque somos feitura deles, criado para a sua boa obra. Você não é ironia do acaso, você foi criado pela mão do eterno Deus. Por conta disso, é hora de você levantar sua cabeça, é hora de você se pôr sobre os pés e caminhar, porque Cristo Jesus já te deu a promessa, já te deu a palavra e Ele não volta atrás, Ele continua de pé naquilo que Ele falou sobre a minha e a sua vida. E aí a gente confia e descansa. Foi como José fez, ele descansou. E Deus se encaminhou de levar ele para o sucesso. E o sucesso de Deus, meu irmão, ele permanece. Ele é para sempre. O nosso, do homem para o homem, é um sucesso pequenino. O nosso sucesso acaba quando a gente morre. O de Deus em nós permanece para a vida eterna. Esse ponto de vista deve ser colocado em prática na minha e na sua vida. De que nenhuma crise é para nos matar. Toda crise é para que Deus cresça em nós e nós desaparecemos. Como disse João Batista, o importante é que diminuamos e que o Senhor cresça. Cresça, Senhor, em nós, porque é muito melhor Cristo crescer em nós do que nós dizer que somos alguma coisa sem Cristo. E sem Cristo, ninguém é nada. Sem Cristo, nada somos, porque Jesus Cristo disse: sem mim nada podeis fazer. Pega essa palavra para o seu coração. Creia nisso, porque não há crise capaz de te separar do amor de Deus. Sinta-se abençoado com essa reflexão.